Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande para nós estarmos hoje aqui para mais uma exposição doutrinária. Inicialmente, leremos uma mensagem para a harmonização do livro Paz Todo Dia, página 55, através de Lourival Lopes. O título é Seja Forte. É verdade que, às vezes, tudo parece cair sobre você, que as soluções dos problemas se escondem, que as forças para vencer os obstáculos parecem faltar e que não há como se alegrar. Mas, calma, antes de se dizer sem forças, sem condições, aprume o pensamento. Olhe o tanto que pode resistir, realizar e mãos à obra. Vá em frente, confiante de que tudo pode resolver e de que nada impedirá o seu progresso. Quem não se deixa dominar pelo desânimo, experimenta o prazer da vitória. Agora, então, faremos uma oração agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga por estarmos hoje aqui participando dessa live e pedimos ao nosso Pai Celestial, que é o Criador do Universo, a inteligência suprema, que nos proteja, que nos ampare, que através da sua luz ilumine a todos nós, nos abençoe, os nossos familiares também, e que inspire a nossa palestrante para que todos nós possamos compreender o que é a palestra que ela fará a seguir e que possamos praticar os conhecimentos que hoje aprenderemos no nosso dia a dia. Ao nosso Mestre Jesus também pedimos a sua proteção, o nosso amigo e irmão de todas as horas, e que essa reunião receba o auxílio dos nossos mentores espiritual, do nosso centro espírita e dos amigos espirituais que sempre estão presentes quando existe uma reunião que visa o bem de todos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, temos a nossa amiga Mari Facim, nossa amiga e trabalhadora do Centro Espírita Fraternidade, e ela hoje fará uma abordagem sobre o tema Qual sacrifício agradaria a Deus? Então, passamos a palavra para a nossa amiga Mari. Seja muito feliz da tua palestra hoje. Obrigada, José. Boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui novamente. Como disse o José, é uma grande honra trabalhar na doutrina espírita com as pessoas que são maravilhosas, que nos dão a oportunidade de expor a doutrina com carinho, com respeito, com dedicação, estudo. E eu quero agradecer também, a espiritualidade amiga, que sempre nos confia esse trabalho, todos os dias, estudando, nos dedicando a ele. Bem, hoje o tema que eu trouxe para a gente pensar, para a gente realmente entender, seria a palavra, o que seria o sacrifício mais agradável a Deus. E nós sabemos que a história, ela conta que muito tempo atrás, que as pessoas utilizavam o sacrifício material. Eles utilizavam, por exemplo, todos os povos antigos, ou quase todos, utilizavam animais, crianças, prisioneiros de guerra, para agradar a divindade, aos deuses. E isso a gente, assim, a gente lembra realmente na história, em todos os livros que a gente lê, até quando a gente está na escola, a gente estuda sobre isso.
quando existem os sacrifícios de guerreiros que perdem, né? Sobre crianças que eram jogadas, que eram mortas, animais em sacrifícios. Hoje a gente sabe que ainda existe algum tipo desse tipo de sacrifícios, mas já está mais ameno, já está melhorando aos pouquinhos, a gente vai tirando isso do nosso contexto. Mas o principal é quando a chegada de Jesus. Quando Jesus chegou, que ele encarnou na Terra, ele trouxe ele imprimiu uma nova cultura para nós. Ela imprimiu uma outra forma de sacrifício. E a resposta eu fui buscar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que os bem-aventurados, os que são os misericordiosos. Lá no item 7 e 8, que nos diz o seguinte: é o sacrifício mais agradável a Deus. Quem tiver o livro e quiser nos acompanhar, pode pegar lá, tá? Então, ele fala assim, ó, no item 7. Se, portanto, quando fordes de pôr vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Nesse momento, nós temos que lembrar do contexto da história. E lá naquela época, eles faziam muitas oferendas, tanto de animais, de cereais, de frutas, flores. Então, aqui o São Mateus, ele fala que primeiro deixa as suas dádivas ali no ladinho, vai lá, reconcilia-se com aqueles teus adversários, depois retorna para fazer a tua oferenda. Muito bem, porque era um ritual realmente da época. E no item 8, ele fala o seguinte, vem a explicação daí. Quando diz, ide, reconciliai-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Nesse momento, ele está reforçando a questão do perdão. Como é importante a gente ter esse entendimento, né, na questão do perdoar, nos perdoar e perdoar o próximo. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Então, é como nós estávamos comentando anteriormente, era uma época que eles ofereciam até pessoas, dependendo do contexto dos povos, porque cada povo tinha uma forma de ritual. E aqui ele queria o quê? Que cumpria ali conforme suas palavras aos usos ainda em voga. Então, realmente, eles utilizavam ainda muitos sacrifícios. O cristão não oferece dons materiais. Olha só, os cristãos não oferecem dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. O que é espiritualizar o sacrifício? Essa é uma questão que nós temos que estudar. Olha só, com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e a essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Esse templo que ele está comentando aqui, tanto o templo material que nós entramos, também pode ser o templo espiritual.
porque ele comenta aqui que nós, antes de nós entrarmos para dentro do nosso próprio pensamento, de nós silenciarmos para fazer a nossa prece, para a gente meditar. Quem consegue meditar com tanto ódio no coração? Quem consegue fazer uma prece direcionada ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, sem ter perdoado alguém ou ter se perdoado? E aqui ele fala: só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que Jesus, ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliai-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nesse momento, a gente tem que entender o que seria o sacrifício, né? Porque nós ainda pensamos assim, o sacrifício meu é... eu vou deixar de comer chocolate. É um sacrifício bom, porque né, vai melhorar o seu corpo, sua digestão, aquele exagero. Eu vou fazer um outro tipo de sacrifício. Eu vou parar, eu vou fazer alguma coisa mais material. Ou eu vou deixar o cabelo crescer, ou eu vou cortar o cabelo. Né? Pense, o que para Deus isso tem de importância, isso cortar o cabelo e deixar o cabelo crescer? Não é? Jesus, Deus quer coisa mais própria de cada um, um sacrifício, uma prova mais amorosa, um crescimento mais interior. Todo sacrifício nosso tem que ser nós para conosco mesmo. Quando a gente aceita um desafio, que a gente precisa mudar. Então, verificar aquilo que nos faz mal, que nos prejudica, e fazer com que isso aí faça a gente crescer. O que me deixa ansioso? O que me deixa nervoso? Por que eu fico com raiva? Como é que eu vou para dentro de um templo ser agradável a Deus e a todos os meus irmãos que estão perto de mim, ou do meu templo familiar mesmo, se eu ainda tenho tanto rancor, se eu ainda tenho tanta mágoa? Esses pequenos detalhes que nós temos que nos conhecer para que possamos ter esse sacrifício de silenciar, esse sacrifício de nos melhorar, esse algo mais que a gente precisa mudar. Porque não adianta nós estudarmos livros e livros e ler livros, enciclopédias inteiras, assistir lives, se a gente não consegue, no momento do sacrifício, que alguém xingou, que alguém te olhou de atravessado, que alguém te humilhou, e a gente não poder olhar para essa pessoa e tentar entender esse momento. Porque nós também fazemos igual. Nós também, muitas vezes, ainda estamos arregados no primitivismo, e a gente leva tudo com muita tristeza. A gente acha que tudo é feio, todo mundo está com inveja, todo mundo está com rancor da gente, todo mundo está contra a gente. E não é assim que funciona. Quem está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Né? E daí eu fui atrás da palavra sacrifício. E eu procurei lá na FEB, Federação Espírita Brasileira, a seguinte resposta: sacrifício é a prova máxima porque passam os espíritos que se encaminham para Deus, pois se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidade inextinguíveis. Sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros adquire para si mesmo. O sacrifício também é você se doar. Momento que você se doa na questão do tempo para ouvir um amigo, um tempo para assistir um filme com as pessoas amadas, um tempo para sentar e até comer pipoca com alguém. Às vezes você está cheio de coisas para fazer, porque a gente sempre está correndo. Uma vez eu assisti uma live que o Rossandro, se não me engano, ele falou assim, que a gente corre para ter tempo. Mas para quê? Para fazer mais coisas ou para descansar? Muitas vezes é para fazer mais coisas.
mais ansiedade, mais nervosismo, e a gente acaba não tendo tempo para as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente sabe isso, que é difícil, porque é o nosso cotidiano. E o sacrifício de nos doar em silêncio, nos doar no carinho, na compaixão, na misericórdia. É isso que é o sacrifício que o Mestre Jesus e Deus vem nos trazer com tanto carinho. É um sacrifício pessoal, cada um com o seu. E ele fala que quando o sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros adquire para si mesmo. Quando você cede teu ouvido, quando você cede o silêncio, quando você cede um carinho, um agrado, até mesmo um pensamento. Quando você deixa de pensar mal de alguém, quando você deixa de transmitir mensagens pelo pensamento que possam prejudicar outra pessoa, você também está melhorando a tua vibração, melhorando a tua forma de viver. E eu procurei também, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que fala sobre as leis morais. E eu gosto muito dessa passagem, porque fala o seguinte: Kardec pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. No momento que a gente conhece os nossos defeitos, começa a ter um novo olhar para as outras pessoas. Quando a gente sabe que erra também, que sabe que pode melhorar, a gente começa a olhar as pessoas com mais carinho, com mais benevolência, com mais respeito. A gente precisa ter respeito. Mas não é só da boca para fora não, gente. Nós precisamos realmente aprender a respeitar o momento de cada um, o momento do crescimento de cada um. Como respeitar a si próprio também. Porque a gente também precisa se perdoar. A gente precisa também se respeitar. A gente precisa se amar muito para poder aprender a se conhecer, porque no momento que a gente sabe que tem muitas mazelas, muitos defeitos, nós temos que entender isso e trabalhar com carinho, saber o porquê disso, saber de todas as suas aflições e ansiedades. E eu gosto muito de uma história, até contei recentemente essa história do Frei Leão e de Francisco de Assis, que o Frei Leão, ele chega se aproximando do Francisco de Assis, e Francisco de Assis estava lá capinando, limpando o pátio e tal, mas o Frei Leão verificou que ele estava triste, cabisbaixo, pensativo, e o Frei Leão chegou para ele e perguntou, irmão Francisco, o que houve que o senhor está tão cabisbaixo, tristonho? E o Francisco, né, o irmão Francisco, falou assim que ele estava desapontado com ele. Ele assim, eu estou desapontado comigo por causa das minhas imperfeições. Ele estava chateado por percebendo, conhecendo ele, quem ele era, ele estava chateado com as imperfeições que ele ainda tinha. Daí o Frei Leão disse assim, falou para ele que não era para ele ficar daquele jeito, porque imagina só, tudo que o Francisco de Assis faz, e ele estava triste ainda com as imperfeições, o Frei Leão falou assim para ele, poxa, mas e as pessoas que fazem mal, né? Elas que deveriam estar tristes, acabrunhadas, cabisbaixas. Daí o Francisco de Assis falou o seguinte, meu filho, se esses aos quais tu se referes soubesse o que eu sei, não fariam o que fazem. E se eu não tivesse recebido o que eu recebi, talvez fosse muito pior do que eles. Olha a grandeza desse espírito.
Olha a lucidez desse homem que eu fico assim, impressionada, porque realmente nós estamos tendo, nós cristãos, hoje, nesse momento, nós estamos tendo conhecimento de ter a lucidez dos nossos atos. Estão dizendo, ó, tá aqui, nós sabemos aonde nós estamos errando, nós sabemos aonde nos ferem, nós estamos tendo todo o conhecimento. Será que a gente também não seria pior do que aqueles que a gente está julgando, se a gente não tivesse todo esse conhecimento? Será que a gente teria a aptidão de ir em busca de coisas melhores se a gente não tivesse esse conhecimento? Ou estaria fazendo coisas bem piores? Olha a lucidez de Francisco de Assis. Então é isso que a gente precisa sempre notar, se preocupar com a gente, se preocupar a cada passo. Será que eu não faria o mesmo? E já que eu tenho conhecimento, por que eu não posso? Por que a gente não aplica? Não é difícil, pode ser um pouquinho demorado, mas é só a gente ter disciplina, né? E também achei um pedacinho, eu estava lendo esses dias e eu gostei muito e anotei. No livro Florações Evangélicas, pelo Espírito de Joana de Ângeles, lá no capítulo 27. Fala assim: sacrifício é o cantinho de redenção. É também atestado inequívoco de devotamento ao bem e à verdade. Então, quando a pessoa se sacrifica, que ela luta contra as suas próprias mazelas e oferece ao Mestre Jesus, oferece a Deus a prece dela, oferece essa dádiva do carinho, do amor, da resignação, a gente vê que a gente cresce. A gente não dá tanto valor às coisas mesquinhas. A gente sente que deu um passinho melhor. E faz bem. Faz bem para cada um de nós fazer o bem, né? E Deus, Ele é o nosso Criador, né? Ele deseja o nosso melhoramento espiritual. E o que podemos dar a Ele se não for real, verdadeiro e íntimo? A gente sabe que os espíritos não comem coisas materiais, que nem nós aqui. É outro tipo de fluido, outro tipo de matéria. Mas a gente tem que tentar fazer uma higiene mental. Alguém já, por exemplo, está muito em voga hoje, né? A pessoa fala muito em higiene pessoal. Todo mundo diz, lavar a mão, né? Higiene pessoal por causa do nosso vírus. E geral, né? Tem que geral. Mas eu vi um texto esses dias sobre a higiene espiritual. E a higiene espiritual nos ensina a esse trabalho de sacrifício mental. Esse sacrifício mental faz com que a gente raciocine antes de falar, que todas as pessoas possam estar conosco, vinculadas, trabalhando no bem, pensando no bem, porque isso aí vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ampliando as nossas redes de contato e a espiritualidade amiga vai se aproximando da gente, porque confia que nós estamos tentando. O sacrifício maior a Deus é a nossa tentativa de melhoramento. É a nossa tentativa de cada passo poder estar mais próximo das coisas belas, das coisas boas. E eu encontrei também, até por sinal foi hoje de manhã eu lendo, na Revista Espírita, de fevereiro de 1859. Ali fala nessa página 51, fala sobre os médiuns. Mas lá na página 56, tem uma passagenzinha que eu achei que cabe bem para a nossa live de hoje, que diz assim, ó. Deus, os bons espíritos falando, né? Fala assim: Deus, dizem eles, não vos deu raciocínio sem propósito,
servir-vos dele para saber o que estáis fazendo. Deus nos deu raciocínio, para que a gente possa utilizar esse raciocínio. Não é por acaso que nós estamos hoje aqui ouvindo, estudando, reencarnados todos juntos. É uma bênção nós estarmos aqui hoje. E nós temos que agradecer o tempo todo. E o maior sacrifício realmente que a gente pode dar hoje no altar, a gente pode ofertar para Deus uma prece. E com essa pandemia, aumentou muito as pessoas pedindo prece, orando o tempo todo, lembrando que Jesus existe, que Deus existe, que as divindades existem. Não importa a religião, não importa a forma que chegar ao Pai, o importante é chegar a Ele. E a prece é esse momento de interação, é esse momento que a gente entra em contato com a espiritualidade amiga e oferta o que há de mais bonito em nós, que é a nossa humildade, que é a nossa sinceridade. Porque ir fazer uma prece para o Mestre Jesus, para os bons espíritos nos ajudar, nos aconselhar, se ainda a gente tem tanta mágoa, tanta tristeza. Então que a gente possa fazer essa prece, mas também colocar junto o nome das pessoas que a gente não tem tanto carinho, que a gente não tem tanta afinidade, que está nos prejudicando momentaneamente. E é só nessa encarnação que a gente possa colocar o nome dessas pessoas que estão nos nossos pensamentos agora, com carinho, compaixão, misericórdia, sabendo também que eles vão melhorar, como nós estamos tentando melhorar. E achei também, olha só, achei uma prece que eu vou ler para vocês, porque ela é uma prece muito bonita, do texto de Maria Dolores, do livro Antenas de Luz, de Francisco Cândido Xavier. É uma prece, chama-se Prece de Aceitação. Quem quiser fechar os olhos para ouvir, meditar, fala o seguinte: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem, pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo, desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase "teme boa", e afirmar que a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz em converter-me em recado, e formando Jesus a todos os velhinhos que ainda nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das minhas deficiências que carrego, vejo a Ti como estou. Por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou.
Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que quer que eu seja. Que o Mestre Jesus estejam com todos e lembrando sempre que o maior sacrifício a Deus, o mais agradável, sempre é o perdão, o amor, a resignação, levar todos o máximo possível de carinho, de atenção. Daí vai lá no altar, faz tua prece, mas na certeza que será ouvido. Coloca também o nome das pessoas que estão tristes, cansadas, amarguradas. Que um dia a gente possa estar todos nós reunidos felizes num mundo de regeneração. Fiquem em paz todos. Uma boa noite.